Olá, pessoal. Meu nome é Joseni Araújo, professor de língua portuguesa e redação. E hoje a gente traz para vocês mais um tema com potencial absurdo de cair no Enem. E como sempre a gente faz, a gente costuma trazer para vocês pessoas que tenham condições de trazer para nós à luz esse tema. O tema hoje é o poder do mérito, a meritocracia. É um tema que a gente tem convicção que possui muito potencial para cair no Enem, em razão de ter aí problemas sociais, ter desigualdade social, minoria envolvida. Mas, enfim, eu não sou talvez a pessoa com um know-how maior para falar sobre isso. Por isso eu trouxe aqui duas pessoas que eu estava querendo trazer há um bom tempo aqui, mas em razão das agendas que não conciliavam, não aconteceu antes. Mas chegou agora. O momento é esse. Muito obrigado uma vez pelo tempo de vocês, Gustavo, Juliana. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz e muito honrado de ter vocês aqui. E eu tenho certeza que vocês podem engrandecer muito aqui o nosso espaço Viajar na Língua Portuguesa, que é um espaço que a gente criou aqui para a gente não viajar nas regras da língua portuguesa, né? E as regras de redação. Então hoje eu acho que vai ser assim muito incrível, porque é um tema que muita gente considera polêmico, meritocracia. Muita gente talvez não tenha dimensão do que isso significa, acha que sabe, mas talvez não saiba tanto, porque estava falando até aqui no off que eu, claro, eu entendo que seja meritocracia, mas a gente vai sempre estudar sobre. Quando eu comecei a ver com sociólogos, historiadores, caramba, eu não sei, eu sou um completo ignorante com relação a isso. Então a gente entende que o conceito da meritocracia, em alguns momentos ele tem a sua definição meio que corroída, né? E talvez não tenha sido assim tão bem aplicado. Não se resume a cotas, por exemplo. Não é? Antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem. Eu me apresentei, já gastei aqui um bom tempo falando sobre isso. Todo mundo aqui sabe já quem sou eu. Estou aqui todo mês falando a mesma coisa. Gustavo, Juliano, o espaço é de vocês. Mais uma vez, obrigado. Não vou me cansar de agradecer. Pode se apresentar, primeiro das damas, tá, Gustavo? Muito obrigada, Joseni, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Juliana Prata, sou doutora em Educação, professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho também como escritora, tenho várias linguagens para chegar às pessoas, né? Minha tese de doutorado fala sobre sociologia da educação. Eu fiz uma análise num grande banco de dados de 9 países sobre aspectos da sociologia da educação, né? Como raça, classe e gênero se intercruzam nessa perspectiva da interseccionalidade para estudar a desigualdade social. Então, vim aqui trazer um pouquinho da minha contribuição para a gente conversar sobre isso. Posso estar muito enganado, mas tudo que você falou aí tem relação direta com a meritocracia. Tem relação. Tem. Senhor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Quero agradecer, primeiramente, né? A gente vem conversando há vários e vários Muitos meses, até alinhar. As agendas são bem pesadas, bem complicadas, mas chegamos hoje aqui, estamos aqui. Eu sou Gustavo Lima, né? Não canto. Sou formado em administração, pós-graduado em gestão de processos, né? Então, assim, minha carreira vem toda na indústria farmacêutica, não tinha nada a ver até o momento com literatura, até abrir a editora. E aí eu venho com essa novidade, né? Eu venho estudando há 2 anos sobre o mercado de editoração. E aí eu falei, Juliana, vamos construir algo para favorecer, até mesmo o nome é Oportuna, né? De oportunidade. E aí estamos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Outro gancho. É o segundo. Obrigado pela oportunidade e espero que a gente consiga bater esse papo legal sobre meritocracia, porque isso é um assunto, né, que eu sempre tive dúvida, porque eu sempre estive no lado da empresa privada. E meritocracia na empresa privada é um assunto muito complicado. Não, eu entendo disso. Inclusive, nós vamos entender essa relação íntima aí também com editora, professor de língua portuguesa, professor de redação, professor de sociologia, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa relação íntima aí entre editora e professores, né, Juliana? Bom, já adiantamos o nosso papo, meritocracia, que eu tenho certeza que renderia aqui horas e horas e horas e horas, mas nosso espaço é um pouco limitado. Vou direcionar a minha pergunta
para você, Júnior, que você, assim como eu, também trabalha com educação, mas é óbvio que você também vai falar sobre isso. A minha pergunta para você é, tratando de meritocracia, para quem é pobre, qual a importância da educação e qual a relação que isso tem com meritocracia? Relação completa e absoluta. A educação, ela é uma saída para as classes populares, uma saída de mobilidade social, mas a literatura, os autores vão dizer que a educação sozinha não tem um poder de transformação social, porque a gente tem outras variáveis, variáveis econômicas, variáveis financeiras, variáveis fundamentalmente políticas, mas nós aqui nos conhecemos há muitos anos e nós vimos como o poder da educação é transformador. Não apenas para você ter mais grana e você melhorar a sua condição de vida e a condição de vida da sua família, mas para você ter recursos intelectuais para tomar decisões, para você pensar melhor, para você agir melhor na sua ação de viver no mundo, de viver a vida. Então, eu vejo que a meritocracia é uma questão, como o Gustavo já disse, uma questão complexa, porque a gente está achando que todos estão partindo do mesmo ponto de partida. Não é. E não é. A gente vive no Brasil. Falar qualquer assunto no Brasil, descartando desigualdade social, é falar no vazio, ter uma fala incompleta, porque a principal marca do nosso país é a desigualdade social, diferente da sociedade norte-americana, diferente das sociedades europeias. A gente tem essa profunda marca que vem da nossa história, com o processo de escravização de pessoas, com o processo de capitalismo truncado, com o processo de democracia parcial, muitas vezes. A gente tem uma excelente Constituição, mas a aplicação das leis é feita de uma maneira muito, muito complexa. Então, a gente tem várias camadas que vão dizer para a gente que não tem o mesmo ponto de partida. Por isso, falar em igualdade é sempre muito complexo quando a gente está falando de Brasil. Falar em equidade é um conceito mais completo que dá conta dessa complexidade. Então, quando a gente está falando, por exemplo, porque meritocracia é um tema importante e é um tema que pode não cair diretamente no Enem, mas ele pode ser um tema correlato a outros. Então, tratar desse núcleo temático é fundamental para a gente entender outras questões. Logo, se a proposta for a gente examinar a jornada de uma pessoa que saiu de uma pobreza extrema e que conseguiu uma ascensão social através da educação, isso está contando a história do impacto da educação para a geração dela? Não. Está falando só da exceção, não da regra. E é aí que a gente peca muito, porque a gente está olhando a meritocracia, olhando as pessoas que estão fora da curva. Por exemplo, eu sou uma pessoa fora da curva, mas você pode pensar, então você se esforçou mais do que a sua família, mais do que a sua comunidade? Não, eu tinha condições objetivas e materiais de existência que me propiciaram determinada ascensão, onde uma parte disso é o meu esforço individual, mas o meu esforço individual não conta toda a história. Por exemplo, na minha família, eu sou a única pessoa que sou filha única. E meu pai e a minha mãe trabalhavam. Isso, quando a gente vai falar de condições objetivas de existência, é diferente de uma família com 2 filhos, ou de uma família com 3 filhos, ou de uma família com 3 filhos que só o pai trabalha, ou que é uma mãe solteira com 3 filhos. Então, são muitas variáveis. Quando a gente olha na ponta e fala, nossa, professora Juliana, você veio lá do Parque Alian? Sim. Lá da beira do Sarapuí? Sim. Nossa, que sucesso, como você é inteligente. Não é só sobre isso. O meu esforço individual é uma parte de um grande sistema. Sim, como professora e professora de sociologia, especialista em sociologia da educação, eu afirmo que a educação é a grande porta de mobilidade social, mas que existem fatores muito complexos para a gente considerar. Então, educação não é só mobilidade social, não é só melhorar de vida, mas é ter recurso para o viver, o que é também muito fundamental. Então, pensar nessas camadas importantes são fundamentais para a gente ter um olhar mais complexo sobre essa temática tão desafiadora, que é pensar, por exemplo, numa empresa privada. Não, você tem que bater a meta, você tem que se esforçar, você tem... Tá, mas para uma mulher que tem 2 filhos é diferente do que para um homem? Uma mulher sem filhos é diferente, uma mulher negra é diferente da experiência de uma mulher branca na mesma empresa? Então, a gente precisa racializar os discursos. A gente precisa olhar a interseccionalidade. Que classe social a gente está falando? De que gênero a gente está falando? De que raça a gente está falando? Então, quando a gente intersecciona os fatores, a gente consegue respostas mais complexas
e respostas mais completas à dificuldade que é entender a vida, né? Eu acho que completo, por favor, eu posso estar caindo em erro. Completo vai ser muito difícil. Agora, se aproximar disso é uma busca incessante. Você foi falando aí, eu vou sempre pensando conforme as pessoas vão falando. Você falou da educação e tudo mais. Obviamente, a gente tem uma relação muito direta com a educação. E as pessoas, elas têm um conceito. As pessoas, eu sempre falo assim, você não pode generalizar, mas estou falando só de um conceito amplo. As pessoas, de maneira geral, elas têm um conceito diferente de educação. Educação como uma mola propulsora para te levar a lugares maiores, melhores, uma situação de vida melhor, né? Mas você falou num ponto bem interessante, a educação como para você ter uma amplitude de conhecimento, uma amplitude de como funcionam as coisas ao seu redor, né? E eu costumo sempre falar o seguinte, eu não consigo passar por um livro que aquele livro não tem um impacto diretamente na minha vida. Como eu consigo enxergar as coisas que acontecem à minha volta e entender também essa coisa da meritocracia. Entender que não é só uma, não são só duas variantes, são muitas variantes aí. Mas é porque são muitas variantes que eu vou deixar de fazer, então tem que fazer, né? E como é que é isso no ambiente privado, na empresa privada? Então, na empresa privada, é muito mais maçante, né? Cruel, talvez? Quase chega à crueldade, porque quando a gente olha a indústria e o comércio e a empresa privada como um todo, eles sempre querem medir o seu potencial, né, com KPIs, né, que é índice de performance. Uhum. E a pessoa acaba ficando assoberbada em tentar chegar ao ápice daquele acompanhamento. Então, a pessoa tem ali 3 indicadores, né, que são os fatídicos, né, que é a educação, o pessoal e o profissional, que é o resultado. Então, quando a pessoa coloca esses 3, que o pessoal ele não está falando da sua vida particular de lazer, ele está falando da vida pessoal, de você continuar estudando. Uhum. Então, tudo fica envolto à necessidade que o comércio, a indústria tem de tirar de você. Ela não te dá nada. Então, ela chega a te esmagar, querendo tudo e dando muito pouco. O retorno é pouco. Então, eu acho, sim, que a educação... Teoria do lucro seria, não? É do lucro. E o lucro faz parte do jogo? Faz, mas eu acho que é assoberbado, é além do que poderia ser, né? Você tirar tudo da pessoa. Hoje eu ainda trabalho 12, 14 horas por dia. Tipo, bem-vindo ao grupo. Somos desse grupo. O tempo inteiro ali, sem parar, de domingo a domingo, basicamente, né? Porque você leva trabalho para casa. É diferente de um trabalho manual que você... Ainda bem que o professor não faz isso, não leva trabalho para casa, né? Ainda bem. Só... Até parece. Só um pouquinho, né? Durante todo o tempo. Lembra do Sexto Sentido? Uhum. Qual a frequência você vê gente morta? Qual frequência você leva trabalho para casa? Todo tempo. Todo dia. Todo. Eu sempre brinco com a Juliana, que aí eu falo assim, cara, a gente tem que parar e vamos no shopping, vamos na praia. Porque o trabalho não vai parar. Ele tá 24 horas com a gente. Então, se a gente não decidir parar e ter um lazer e ter algum esporte, fazer alguma coisa, você não vai fazer. Porque hoje o trabalho está com você o tempo todo, né? Raros aqueles trabalhos que muitos trabalhos manuais são assim, você vai lá, um servente lá de obra, ele vai lá, fez, voltou para casa, acabou o trabalho. Exato. Aí ele está cansado, tudo bem, é um trabalho pesado, mas acabou, zerou ali no final do dia. Tem que fazer em casa. O nosso... Tem que fazer em casa de trabalho, bem claro. Tá cansado, óbvio. O nosso, ele transcende os horários, transcende os dias, não tem feriado, não tem... Tipo, às vezes você quer um feriado para continuar trabalhando, porque é o tempo que você tem para trabalhar sem ninguém te perturbar. É bem isso. Olha que louco. É bem isso. Eu não sei se isso muda muito quando você está no funcionalismo. Eu perguntei na empresa privada, mas não sei se muda muito. Mas não vamos entrar nesse mérito. Eu acho que hoje está todo mundo no mesmo barco. Acho que isso não faz mais diferença, né? Acho que todo mundo hoje tem que trabalhar excessivamente para conseguir manter o que conseguiu. Para ter o mérito. Para ter o mérito, né? E aí, que mérito é esse, né? Para onde vai esse mérito? E o mérito também é meio que subjetivo, né? Eu pensando no tema, lógico,
eu comecei a fazer algumas analogias, algumas metáforas sobre isso. E uma analogia que eu achei foi Fórmula 1, por exemplo. Hoje eu não acompanho tanto Fórmula 1, mas já acompanhei muito a época da Ayrton Senna, porque, enfim. São pilotos, são atletas de alto rendimento, carros caríssimos, né? Só que você tem um grupo lá que tem uma chance muito grande de ganhar. E um grupo que uma chance muito reduzida de ganhar. Chega até a ser nula. E eles estão ali num nível de competição altíssimo. E a gente está falando de Fórmula 1. Para quem conhece, né, sabe que é um esporte de milhares de dólares, bilhões, se eu não me engano. Então, nem nesse lugar a meritocracia absoluta ela funciona. Todo mundo batalhou pra estar ali? Sim. Sim, é um esporte caro? É. Mas quem tem chance de ganhar? É um grupo muito pequeno. 2, 3, às vezes 4 pilotos têm chance de ganhar. E você tem num grid, às vezes, 20. Os outros imploram por um erro para que ele tenha o tal mérito de chegar a um pódio, de chegar a uma vitória, sabe, que está um pouco mais distante. Muito disso que você falou. Ele não está Muito disso. Não tá voltado à oportunidade, está voltado mais ao erro do outro do que a oportunidade disponível para todo mundo. Né? Exatamente. E essa coisa do todo mundo, não sei se é necessariamente todo mundo. A meritocracia, em muitos momentos, ela diz pra gente, opa, não é bem assim que a coisa funciona. Depende de você, depende das pessoas que estão ao seu redor, depende de quem você encontra pelo caminho, quem está disposto a te ajudar. Né? Nessa caminhada aí, né, onde acredito muito que a educação seja uma das principais variantes, qual a importância da pós-graduação, por exemplo, nessa caminhada grande aí que a gente tem? O que você acha? A gente vive um momento de expansão, de reflexo, um eco da expansão universitária. A gente tem, no início dos anos 2000, um aumento de políticas públicas com o FIES, com o ProUni, com o ReUni. A gente tem um momento de expansão da universidade, de expansão do ensino superior. Quando o ensino superior expande, ele expande junto com o ensino médio. Então, a gente, nessa época, assim, no final de 98, 99, a gente tem 97,4%, mais ou menos, quase 98% de universalização do ensino fundamental. Isso é muito recente quando a gente pensa em termos históricos e quando a gente pensa que outros países atingiram universalização do ensino fundamental, quer dizer, a maior parte das pessoas de 7 a 14 anos, né, na época, esse era a faixa de idade de escolarização obrigatória. Então, a gente tem 98% dessa faixa de 7 a 14 anos no ensino fundamental. Quando a gente vai pensar, países que estão em outros patamares sociais conseguiram isso no século XIX. Alguns no início do século XX. A gente consegue isso no final do século XX. Bem no final mesmo, a gente está falando de 1999. Então, a gente tem, no início de 2000, esse primeiro movimento de expansão da universidade que vem junto com a expansão do ensino médio. Então, eu venho nesse bolo. Eu venho nesse movimento de expansão da universidade. A gente tem hoje, 2025, um eco da expansão universitária inicial. Então, as pessoas que fizeram graduação, que tiveram a oportunidade de fazer ou graduação numa universidade pública ou graduação numa universidade particular financiada pelo governo, a gente tem essas pessoas hoje que já têm 15, 10, 20 anos de carreira, essas pessoas tendem a se hiperespecializar. A pós-graduação vem nesse sentido de hiperespecialização, e a gente tem hoje, dentre todos os grupos profissionais, os professores são os que mais ingressam na pós-graduação, seja lato sensu, seja stricto sensu, que é mestrado e doutorado. A gente tem um grande crescimento, por exemplo, dos programas de pós-graduação stricto sensu. O número de programas de mestrado que tem hoje não sei, 10 vezes mais, não sei exatamente de cabeça, mas 10 vezes mais do que a gente tinha 15 anos atrás, por exemplo. A gente tem uma expansão. A importância da pós-graduação vem nesse sentido, em números de aumento por esse eco da expansão universitária, e também a gente tem um movimento muito bacana, que é, a partir do momento que a classe C, os filhos da classe C entram na universidade e aí vem com toda uma roupagem, todo um grupo de mulheres que vai entrar na universidade, onde a gente tinha uma maioria de homens. A gente tem, com as cotas raciais e sociais, a gente tem uma entrada de população negra na universidade. População negra, a gente está trabalhando com o critério do IBGE de pardos e pretos. E a gente tem também, como um eco mais recente,
bem mais recente da universalização não, mas da expansão universitária, é a entrada de deficientes, de pessoas com deficiência na universidade. Isso muda a cara da universidade, isso traz temas. Se eu chego para a minha professora orientadora, para o meu professor orientador e falo assim, eu gostaria de falar sobre por que nos livros de história a gente não tem a história de Maria Filipa. E aí o professor fala, não, mas eu não pesquiso isso, eu pesquiso independência do Brasil. Não cola mais. A universidade mudou, porque as pessoas que fazem parte da universidade têm outras identidades políticas, outras identidades sociais. Então, a expansão da universidade... Então, veja que eu estou trabalhando numa crescente aqui. A gente tem uma expansão da universidade com pobres entrando na universidade. E isso muda a cara da universidade. A gente tem professores mais antigos que falam, a universidade agora caiu a qualidade. Muitas pessoas da sociedade vão falar, universidade pública, uma balbúrdia. O que a gente está tentando falar? O que essas pessoas estão tentando falar? Estão tentando desqualificar o espaço que hoje também tem pobres. Um espaço construído para os filhos da elite. No máximo, os filhos da classe média. Então, hoje a gente tem pessoas das classes populares, filhos das classes populares nesse espaço. Então, qual é a tendência da sociedade? Desqualificar esse espaço e dizer que não é mais o mesmo. Agora, qualquer um faz faculdade, né? Qualquer um mesmo. Que bom. Eu fiz. Eu fiz. Que bom. Então, quando novas pessoas entram na universidade, novas pautas começam a ser debatidas. Então, a importância da pós-graduação nesse sentido é hiperqualificar, formar, né, num sentido de estudos mais avançados, e aí você tem um outro eco do crescimento da pós-graduação, dessa hiperespecialização, que é professores negros, professoras mães, pessoas que não teriam oportunidade de se tornarem professores universitários, pesquisadores, professores de ensino médio, professores de ensino fundamental, médicos, advogados, engenheiros, que vão, por conta dessa expansão, entrar no mercado de trabalho em outras funções. Em funções qualificadas, como trabalhadores do conhecimento e não mais trabalhadores braçais. Fugindo do estereótipo. Fugindo do estereótipo, fugindo do programado. A programação social. A minha programação social não foi a programação que eu consegui conquistar. E aí a gente volta para o primeiro ponto. É porque eu sou muito esforçada? Eu também sou esforçada. Dentro dessa questão social, que parece engessada, não, quando Pierre Bourdieu vai falar que o capital social é herdado. O que é esse capital social? É o conjunto de benefícios que você tem da família que você nasceu, as pessoas que seus pais conhecem, as pessoas que seus tios conhecem, as fórmulas sociais. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela é a 5ª geração de professores universitários da família dela. Eu nem sabia que podia ter uma 5ª. Eu fiquei contando e falei, gente, mas o pessoal fez faculdade... Na primeira geração fez faculdade em Portugal, porque não tinha ainda faculdade no Brasil. Para você ver, é tudo muito recente. Nosso país é um país historicamente jovem, uma democracia muito jovem, muito frágil, com uma cidadania muito relativa do ponto de vista civil, onde a gente ainda discute pautas fundamentais, onde ainda a gente fala, mas feminismo? Mas desigualdade? Mas racismo? Gente, racismo. A gente ainda está discutindo pautas fundamentais, porque a gente ainda é jovem, como nação. Então, a importância da pós-graduação é qualificar um discurso social, preparar novas pesquisas para novas pautas sociais, pautas que sempre existiram, mas nunca tiveram voz, nunca tiveram palco, porque os donos dessas pautas, as pessoas que materializam, que corporificam as suas pautas, não estavam lá. Então, nunca foi interessante pesquisar. Uma coisa, de tudo que você falou, que fica ecoando, tem palavras que ficam ecoando na nossa cabeça, né? Você fala assim, um grupo de pessoas que desqualifica. Acredito que muitos deles nunca pisaram na faculdade. Ou seja, está desqualificando aquilo que não conhece. É literalmente o que a gente estava falando ontem. Como que eu vou desqualificar? Como é que eu vou dizer... como é que eu vou depreciar algo que eu não conheço? Ou seja, só porque eu quero desqualificar e pronto. Enfim, parece que a gente fica sempre rodando no mesmo ponto da educação, entendeu? Eu às vezes não quero me ver numa situação como essa, mas eu toda hora, mas isso aí, com um pouco de educação, você consegue resolver. Se você pisar um pouco lá na universidade, você pode ir. Se você quiser ir agora, você pode ir, para você ver lá como é que funciona. Você já foi? Não. Tá, mas como é que você pode dizer que acontece isso lá? Você nunca foi, você nunca participou de uma reunião, nunca passou uma aula. Não faz sentido para mim. Não faz muito sentido, mas você vê isso, né? Isso faz parte da programação. A programação.
quem fala isso tem interesse em falar isso, ou é uma pessoa que foi interessante falarem isso para ela. Então, ela replica. Quando você vai olhar objetivamente, condições específicas, você vai olhar no site do IBGE, o salário de uma pessoa, de um trabalhador que só tem o ensino médio. E você vai olhar o salário de um trabalhador que tem ensino superior em quaisquer áreas. Você vai ver que a média salarial é, no mínimo, o dobro. Então, ensino superior no Brasil significa ganhar o dobro Sim. do que um trabalhador com ensino médio completo. Sendo que se o seu ensino médio for incompleto, você ainda tem uma tendência a ganhar menos. Então, você tem também outra projeção, que é a projeção de eu trabalho apenas com ensino médio. A projeção é nos próximos 20 anos eu manter o mesmo nível salarial. Tem outros preditores, como, por exemplo, um preditor de horizonte. O que é o horizonte? É quando você, Joseni, criança, a gente olha para o Joseni passando na rua e fala, o que o Joseni pode ser quando crescer? O que o Joseni pode ser quando crescer não depende só do esforço individual do Joseni. Um preditor fundamental que as pessoas falam muito pouco é a escolaridade da sua mãe. O que a sua mãe estudou é um indicador de onde você consegue chegar. E aí a gente fala, não, mas você se esforçou, né? Depende de muita coisa. Sim. Então, a gente reforçar o discurso que a universidade não é para todo mundo, que a universidade... E hoje, num discurso de coach, num discurso amplamente difundido na internet, onde pessoas dizem que ganham muito dinheiro na internet, dizem, a gente não sabe, não tem auditoria, então dizem que faturam muito, faturam milhões, ok? Essas pessoas querem dizer que fazer faculdade não é interessante. Monte seu próprio negócio. E aí você fica com o mito do empreendedorismo, achando que o empreendedorismo é a sua saída. Mas a educação é a saída para repertório. Você pode ser empreendedor, mas o empreendedor que estuda é um empreendedor que vai ter outro repertório mental, outros frames mentais, do que um empreendedor que não estudou e que está fazendo tudo só na tentativa e erro. Então, são vários critérios aí que a gente está falando. Muito mais chance de sucesso também, né? Muito mais chance de sucesso. Você tem repertório, tem conhecimento, sabe aonde procurar informação. Sabe articular. Articular, né? Sabe Principalmente. falar, sabe escrever. Então, todos esses fatores vão contribuir para essa importância que a educação tem na vida de todo mundo. Principalmente se você for brasileiro. A educação é resistência. É resistência racial, é resistência de gênero, é resistência política, é resistência social a uma programação feita para que você chegue até determinado ponto. A pós-graduação, eu acho até interessante, quando eu entrei há 16 anos na indústria farmacêutica, você só precisava da pós-graduação para virar um diretor na indústria farmacêutica. E com essa mudança que veio ocorrendo, de pobres entrando na universidade, empurrando, tipo, agora vai ter que estudar mais. Tem que dar um jeito. Hoje, se você não tiver um doutorado ou um mestrado, você não pode ser mais diretor. Mudou tudo. Antigamente você entrava, 16 anos atrás, você entrava na indústria farmacêutica sem faculdade. Hoje, nem adianta, não tem como. Se não for completa, antigamente você entrava no meio ali, tipo, fiz a matrícula, eu entrei, e a coisa vai dizer, hoje não, se você não tiver um diploma na sua mão, você nem entra, ele está descartado. Então foi empurrando todo mundo para cima, tipo, se não for mais graduado, você não vai ter oportunidade, né? Oportuna. Eu concordo com o que você falou. Agora a gente percebe o seguinte, ela falou do primeiro movimento, 97, 98. Aí você falou que entrou em 2016. Não, é 16 Há 16 anos. Né? Há 16 anos dá 2000 e... Professor de português, sobre matemática. Eu sou de humanas. Eu sou de humanas. Tá ali 2008, 2009, mais ou menos. Tá. Então, hoje, tipo, quase 30 anos depois, a gente tem esse movimento no mundo corporativo particular. Então, demora algum tempo até que a sociedade entenda que educação é determinante para o crescimento de uma nação inteira. Isso não é, de repente, algo individual, é algo coletivo. Quando você estuda, ou quando você tem esse movimento grande, essa onda grande, ela não vai só melhorar um grande centro, vai melhorar uma coletividade. Atingido a indústria farmacêutica, mas acredito que tem atingido a todos os setores, de maneira geral. Né? No meu passado, eu trabalhei fora da educação e lembro como é que funcionava, mas não acredito que tenha mudado tanto, a não ser dentro desse fator que você está falando aí. Dentro desse fator que você está falando, com certeza. Agora, a exigência,
o lance do mérito, né? As coisas meio que caminham do mesmo jeito, só que com mais qualificação. Mas a empresa não fornece para você a qualificação, né? Você tem que correr atrás disso. Puxando pro meu lado acadêmico, Sim. né? Eu vi um tempo atrás falando que nada mudou depois de Taylor. Então, ele cria ali a teoria geral da administração e as pessoas se apegaram a isso, já tem 100 anos e nada mudou. A gente continua reproduzindo a mesma coisa. Então, assim, será que não tem espaço para mudar? Tem espaço para mudar, né? Mas é confortável não mudar porque faz menos movimentos. A zona de conforto é um lugar muito confortável, muito aprazível, muito palatável a zona de conforto. Mas é um lugar muito perigoso, né? Perigoso demais, demais. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou a mesma pessoa que o início do ano. Não sou. Por exemplo, no início do ano eu não pensava em lançar um livro. Hoje eu já penso diferente. A oportuna talvez tenha me dado a oportunidade de, quem sabe, talvez no futuro, bem próximo, lançar um livro. E já está trabalhando nesse projeto e tal. O Juliano tem mais experiência do que eu nisso aí, de lançar livro e tal. Sabe que é um processo bem complexo, muito complexo, doloroso, árduo e às vezes solitário, em muitos momentos solitário, mas acho que vai rolar. Nesse contexto todo que vocês disseram, eu entendo que a meritocracia ela tem uma característica muito patente. Mas eu queria que vocês confirmassem para mim. A meritocracia é absoluta ou relativa? O que vocês acham? Não tem como ser absoluta se os pontos de partida não são os mesmos. Então, como a gente vê, outros conceitos importantes no nosso país não admitem o viés de absoluto, porque a gente está falando de uma nação com uma história bem específica. O último país do mundo que aboliu a escravização de pessoas é o nosso país, e a gente age como se não houvesse um passado com 350, 380 anos de história de escravização de pessoas, e a gente tem quantos anos de abolição da escravatura? Menos de 200. O impacto social a isso é muito fundamental. Então, a gente ainda reverbera. Ainda reverbera. Então, assim, histórica primeiro, então né? você ignorar isso é você ignorar a complexidade da vida. Então, a gente tem uma meritocracia relativa, porque os pontos de partida são absolutamente diferentes, os capitais sociais, os capitais culturais, a linguagem é diferente. A gente brinca em casa, eu falo um idioma na universidade, outro idioma quando eu estou entre os meus. Quando eu estou, por exemplo, em alguma situação que a pessoa fala, eu sou de São João, eu sou da Baixada, eu relaxo e eu falo, inclusive, mais rápido. O que é isso? É uma linguagem adquirida. Eu tive que aprender a falar como uma professora. Eu tive que aprender a falar como uma pessoa que fez faculdade. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Mas eu quero dizer que uma pessoa da classe média não precisa aprender isso. Não. Porque essa é a fala dela. Verdade. Eu precisei dominar um outro idioma e construir uma persona na qual eu sou a mais aceita. Por exemplo, eu trabalho na UERJ há 10 anos. As pessoas falavam assim, num tom tentando me elogiar. Nem parece que você é de São João. E eu olhava e falava, como não? Isso é um elogio? Você está tentando me elogiar? Entender se é elogio ou não, né? Tentando me elogiar? Não entendi. Então, a meritocracia é relativa, assim como, infelizmente, muitas vezes a nossa democracia é relativa. Assim como, muitas vezes, a justiça social é relativa, porque não acontece para todos, não acontece de maneira massiva, de maneira ampla para a população. Então, não consigo admitir, até antecipando a resposta do Gustavo, não adianta falar que de meritocracia é absoluta. Não é possível, com um país tão complexo, a gente entender algo como absoluto se a gente tem diferenças entre brancos e pretos, se a gente tem diferenças entre homens e mulheres, se a gente tem diferenças entre pobres e ricos, mas não é... mas diferença entre pobres e ricos é natural. Só um minuto.
A gente está falando no Brasil de um triângulo de pirâmide social, onde a maior parte está na base e a menor parte está no topo. E a classe média é muito pequena em relação a dinâmicas sociais, por exemplo, europeias, onde a gente não tem uma pirâmide social, onde a gente tem um losango social. Pensa num losango. A maior parte da população está na classe média. Pouquíssimos são pobres e pouquíssimos são ricos. Então, a gente só pensa o Brasil a partir de Brasil, do Brasil. Mas a gente precisa pensar o Brasil relacionalmente. Com relação aos outros países, a gente está operando em outra dinâmica. E, por isso, as nossas regras precisam ser outras. Meritocracia absoluta é um erro e um mito dentro desse contexto. Mas muita gente acredita na meritocracia absoluta. Sim, mas faz parte da programação. Você referendar um discurso que é o discurso do... Mas Bolsa Família, né, gente? Tem que tirar isso. Tem que ensinar a pescar em vez de dar o peixe. A gente está falando do Brasil, políticas públicas, a gente está falando de um país amplamente desigual, de um país onde a classe F constantemente vai e volta. Hoje, a gente não tem a classe da miserabilidade absoluta, mas tem 2, 3 anos que essa classe foi extinta. Ela é extinta relacionalmente. Então, em determinados governos ela volta, em determinados governos ela é encolhida pela classe E. Mas esse é o Brasil. Isso quer dizer que ele é muito frágil, então, Muito no caso, frágil. se refere à sustentabilidade. Sim. Assim como a classe C na universidade. Ela é muito frágil. Precisa de bolsa permanência para uma pessoa que sai de São João de Meriti estudar na UFRJ, por exemplo. Ela precisa de cotas sociais, raciais, dependendo da raça dela. Ela precisa de cotas, ela precisa de bolsa permanência para manter, porque uma passagem do ônibus que sai de Coelho da Rocha e vai até a Praça 15 é um absurdo. Ela precisa de manutenção para as xerox que ela precisa tirar, de manutenção para os livros que ela precisa tirar, de alimentação. Dependendo da situação. Eu estudei com uma menina que morava em Itaocara. Ela precisava morar no alojamento da UFRJ e toda semana roubavam, porque roubavam pertences dela porque não tiravam cadeado. Então, assim, são infinitos fatores que precisam ser colocados na mesa, precisa ser colocado no jogo. Senão é muito fácil falar, não se esforçou? Ah, tirou essa nota? Não, é a programação. Você não deu o seu melhor. É. E ainda tem nessa seara toda a capacidade mental de suportar essa dinâmica toda que parece que está tudo contra você. Né? Eu não sei como é que foi sua dinâmica para fazer graduação, mas a minha foi desafiadora demais. Toda vez que eu dava um movimento, eu fazia um movimento para isso, parecia que 10 movimentos contrários me diziam o seguinte: cara, isso não é para você. Você está tentando fazer isso por quê? Não, você não pode fazer. Seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. E eu lembro também, às vezes, eu nunca militei pelo vitimismo, nunca gostei dessa palavra. Acho essa palavra de mim, eu não gosto de vitimismo. Eu prefiro canalizar minha energia para mudar, né, a minha condição. Mas eu olhava assim na faculdade, aí procurava assim, não tem tantos assim iguais a mim aqui. Tudo bem que hoje isso ainda acontece, que o nome do canal sugere isso, uma das minhas paixões é viajar. Tem alguns lugares que eu chego, que às vezes custam um pouco mais para você entrar, e eu às vezes fico olhando assim em volta, cara, nem as pessoas que trabalham aqui são parecidas comigo. Aí você fica pensando assim, caramba, eu não sei se isso é bom para mim ou ruim, eu não tenho essa certeza, né? Porque deveriam ter mais pessoas semelhantes a mim aqui, né? Isso tem muito a ver com mérito ou desigualdade, tem muito a ver com muita coisa, né? Então, tem muitas variantes aí. Gustavo, é bom para você que você diga que meritocracia não é absoluta. Concordo em todos os ângulos. Não, o que você acabou de falar, eu estou no local e pessoas igual a mim não estão nesse local. Esse princípio do seu entendimento de classe já te coloca na frente. Sim. Porque a maioria vai pensar, eu cheguei aqui, o outro que se dane. É verdade. O outro eu não quero nem saber se vai chegar. Eu cheguei, eu sou o diferente. Eu cheguei. Isso é muito pobre, né? Porque a gente está falando de uma população totalmente misturada. A misoginia aqui é enorme, a etnia, cara, é todo mundo colorido. Eu diria a principal característica nossa,
né? Todo mundo colorido, é todo mundo de todos os lugares do mundo aqui. Então, assim, a gente já parte desse princípio de desigualdade. Já Sim. existe uma desigualdade natural no Brasil, né? E como é que a gente constrói a meritocracia a partir disso? Equilibrando os copos, né? Equilibrando os copinhos. Eu sempre penso, eu quase não... Muitas coisas que eu penso eu não falo, mas eu sempre penso que A gente também passa igualdade, por isso. a igualdade e a desigualdade é como se fosse 3 copinhos. Um vazio, um pela metade e um cheio. Se eu aplico a igualdade, eu vou dar mais metade do copo para cada um. O primeiro vai ficar pela metade, o segundo vai ficar Sim. cheio e o terceiro vai transbordar. Então, eu aplico a igualdade, mas eu aplico de uma forma errada. Sim. Se eu aplico a equidade, eu não posso dar nada para o terceiro copo e divido o restante no primeiro e no segundo. Aí eu equiparo. Mas eu só equiparo. E para trás? E o percurso dali para trás? Como é que foi esse percurso? O processo. Porque ninguém pensa nisso. É só, não, a gente já chegou aqui. A cota, beleza. Pô, mas a pessoa teve deficiência em português, em matemática, em história, em física. Mas o que é com isso? Você igualou ali o pé de igualdade, no final o processo está todo cheio de buraco. Então, que meritocracia é essa, né? Onde é que a gente chega? Assim, eu não concordo nem 1%, nem 0,5% com a meritocracia absoluta, porque não existe, não tem como existir no Brasil esse tipo de pensamento. É mergulhada na impossibilidade até. Você já tem um percurso totalmente prejudicado. A pessoa, na época que eu fiz faculdade, eu tinha que deixar de pegar o central para voltar a pé do meu trabalho até um ponto, para esse dinheiro que sobrava do ônibus eu pagar a passagem para a faculdade. Eu pegava no final do mês o que eu ganhava e entregava tudo para a faculdade. Eu vivia com vale transporte para me movimentar. Então, assim, é igual ao outro cara que tem capacidade de pagar a faculdade para financiar tudo, ele ter tudo. Então, estamos falando de outro universo. Outros pontos de partida. Outros pontos de partida. Então, assim, cabe aquilo que você falou. A pressão é tão grande que você tem que fechar os olhos e seguir. Porque se você pensar na condição que você está, você não segue. Você para, você fica imobilizado. Fala, cara, como é que eu trabalho 6 meses eu não tenho salário porque eu peguei meu salário para a universidade? É bem isso. O processo é doloroso, ele é solitário, ele é desafiador, ele é cruel às vezes, e é só você, não tem como outro sentir a dor do teu processo. E eu acredito o seguinte, eu, por exemplo, precisei de muita força mental para poder entender, não, isso é hoje, para que daqui a algum tempo eu não precise. Para que de repente chegue assim no final do ano, poxa, eu quero viajar para tal lugar deve ser legal ir. E ter condição de eu, então, não quero viajar, porque eu não quero, e ponto final. Então, sei lá, quero ir a tal lugar e, enfim. O livre-arbítrio da escolha, né? Exatamente. Tá, eu não consegui ainda ir até a Europa, mas já estou programando isso, né? Antes, eu talvez não tivesse condição de me programar para ir para a região dos lagos. Hoje, quando você pensa assim, tá, isso aqui, uma viagem para a Europa, hoje é possível, é factível, né? É um pensamento concreto, não é um sonho, né? Mas antes ir até a região, a Costa Verde, era um desafio. Paraty, Angra, sair do estado, né? Enfim, só para poder contextualizar. Eu entendo também, eu entendo muitas coisas, né? Mas nem tudo que eu entendo é reflexo da realidade. Você acha que meritocracia também é oferecer oportunidades? Peguei o gancho, hein? Oportunidade, eu peguei o gancho. Mereço um valor aí para fazer a divulgação. Você acha que meritocracia também é oportunidade? Gerar oportunidade? Então, na minha visão, não. Porque a oportunidade, por natureza, ela sempre vai acontecer. Sempre? A oportunidade, ela sempre está lá. Mas o que eu falei anteriormente, o grande lance não é a oportunidade, é quem vai chegar até a oportunidade. Ah, entendi. Quem é que corre até chegar à oportunidade? Quem tem fôlego para isso, força. quem tem preparo para isso. Você é atacado tantas vezes até chegar, quando você não tem suporte, não tem apoio, que às vezes você nem sonha em chegar a algum lugar. Porque você não... Então, isso que eu falei agora, do sonho... Você é minado o tempo todo, que você fala assim, cara, não vou nem tentar, porque como é que eu vou conseguir?
chegar a esse lugar? Primeiro eu tenho que... É. Né? É verdade, verdade. Assim, a meritocracia, ela é minada a partir do momento que eu não olhei para trás, para o histórico Não, mas anterior. não é isso. Eu quero dizer o seguinte. Eu tenho a condição e vou oferecer. Então, meritocracia não seria também oferecer oportunidades? Sim, com certeza. Oferece essa oportunidade, cabe-se o indivíduo se ele tem a possibilidade de alcançá-la, né? Isso aí. Verdade, verdade. Tem essa variante. E você, o que você acha? O que a gente tem? A gente tem uma meritocracia relativa. Dentro desse conjunto que a gente está chamando de meritocracia relativa, já que não temos os mesmos pontos de partida, a gente precisa fazer uma ressignificação dos sentidos da palavra meritocracia. A meritocracia não é ruim. A meritocracia, ela está incompleta, ela é contextualizada num mito. Um mito que, se você se esforçar, todas as pessoas conseguem chegar em determinado ponto se houver esforço individual. Isso não é verdade. Por isso que a gente está descartando meritocracia absoluta. Ok, então a gente tem a relativa. A relativa, ela muda porque mudam os pontos de partida. Mas a oportunidade é um caminho importante? Falta oportunidade? Falta. A oportunidade é importante para o contexto de meritocracia e para que se abram outras chances. Sim, precisa ter oportunidade. A questão é, a oportunidade é para todo mundo? Não, a oportunidade não é para todo mundo. Como é que eu fiquei sabendo daquela vaga? Um amigo do meu pai me avisou. A gente sabe que a gente pode ser Né? o mais bem preparado, mas a gente tem o coeficiente QI. Quem indica? Bourdieu vai falar isso pra gente. Esses são os hábitos de classe. Então, eu não tenho. Meu pai não tem uma empresa, mas meu pai tem um primo que tem uma empresa. Mas o irmão do meu pai tem uma empresa. Mas o amigo do meu pai, que era diretor da Unimed, me indicou para uma vaga. E aí você concorre comigo. A gente tem o mesmo diploma, tá? O mesmo. Mas o amigo do meu pai, que foi diretor da Unimed, me indicou. Quem vai conseguir essa oportunidade? Verdade. Eu. Precisa ter oportunidade? Sempre. A oportunidade sempre está lá? Não sei, eu tenho dúvida se sempre está lá. Às vezes você cava, às vezes ela está lá, mas eu não tenho condições objetivas de conquistá-la, e às vezes são condições objetivas, são condições de etos, de hábitos de classe, de conhecidos, de rede de sociabilidade. Quais são suas redes de sociabilidade? Você vai ao teatro? Com regularidade? Você vai ao cinema com regularidade? Você vai em lançamentos de livros com regularidade? Você vai em festas na casa? Você viaja com regularidade para conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes? Então, assim, a oportunidade está lá, tá? Todos acessam com a mesma possibilidade a oportunidade? Não. Então, tem que ampliar a rede de oportunidades. Como? Iniciativas individuais, claro. A gente não está descartando o individual. A agência do indivíduo existe. Tem que ter esforço. Tem que ter trabalho, mas isso não é só. Está dentro de um contexto de desigualdade social. Então, as oportunidades têm que ter. As oportunidades podem nascer de iniciativas individuais, mas elas têm que estar pautadas nas políticas públicas, que ressignificam meritocracia e pensam em como tratar diferente os diferentes. Então, o ideal é que a oportunidade parta de você também, parta de mim também, mas que esteja pautado a partir do nosso voto em pessoas que vão dizer, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e que elaborem políticas públicas para ampliação de oportunidades. Não oportunidades individuais que pipocam aqui ou ali através da minha rede de socialização, mas oportunidades que sejam amplas para a população. É dessas que a gente precisa. Seja democrática na acepção da palavra, né? Sim, e consiga ser meritocrática dentro da ressignificação da ideia de meritocracia. Então, para eu fazer um curso que demora 15 meses, precisa da minha força individual, mesmo que eu ganhe a passagem, que eu ganhe alimentação, que o curso seja bom e que eu ganhe uma graninha para conseguir me manter no curso. Eu preciso levantar, tomar banho, eu preciso ir. Tem a minha força individual? Tem a minha força individual, mas essa força individual está dentro de um contexto. Então, a gente não está dizendo que meritocracia é errado e que não deve existir, mas a meritocracia deve ser reformulada dentro de políticas públicas inclusivas. E ajustada, né? E que fique bem claro que não sou contra, obviamente, a meritocracia. Claro que eu sou contra alguns pontos da meritocracia que não atendem a todas essas variantes, né? Outra relação que a gente faz, e é muito
comum para a gente, até no nosso dia a dia, com aluno, por exemplo. Você tem aluno que vai lá tirar 10. Legal. Como a gente tem como nós temos como quantificar o que ele aprendeu naquele período ali. Pô, cara, sensacional, tirou 10. E tem aluno lá que tirou 5, 6. Quais são as condições do aluno que tirou 5, 6 e do que tirou 10? De repente que tirou 5 e 6 se esforçou de maneira homérica para conseguir aquilo, tem condições completamente adversas, e o outro que tirou 10, não sei nem se ele não colou. Ainda tem essa variante. Eu não sei nem se ele não colou. Mas se eu for levar a meritocracia, que a gente inclusive implementa nas escolas, faço isso. Vamos premiar o melhor aluno, tirou 10. Pô, fulano de tal. Mas fulano de tal, de repente, até, né, usou lá um ponto eletrônico, estou só cogitando, estou afirmando, pelo amor de Deus. Então, são variantes que às vezes são até ocultas ao nosso olhar, que tenta ser justo. Tenta ser justo. Digo a tentativa porque eu brinco às vezes em sala de aula. Gente, eu sou professor, não sou juiz para ser justo. Né? Mas são variantes, às vezes, ocultas que a gente vai alcançar debatendo, pesquisando, estudando, entendendo que o outro, falando de tal, se ele tiver o lance do diamante que você falou, né, em off, temos vários diamantes, mas a gente não reconhece diamante, não está num lugar que provavelmente diamante não vai ser nem reconhecido. Que valor vai ter? Nenhum valor. Né? Então a meritocracia, primeiro, meritocracia nem todo mundo conhece o significado dela, né? É literalmente o poder do mérito. Mas o poder desse mérito que você tem depende do contexto, né? E esse contexto, como é que fica? É isso. Historicamente, né, quando fala de mérito, né, que essa premissa vem dos militares, né? Uhum. Ela fala diretamente do esforço. Só que ela só fala do esforço. Que não é a única variante. Não é a única variante. A gente tem hoje a primeira geração de pessoas com deficiência estudando em escolas regulares. A primeira ainda. Como a gente vai tratar o mérito com uma criança com deficiência intelectual numa sala regular, por exemplo? Meu filho é autista. E essa semana ele recebeu as provas. E aí, na frente das provas dele, tem uma ficha de apoio, dizendo que a professora, ele faz a prova numa sala fora da sala de aula dele, então ele faz em uma sala separada, e uma professora que acompanha esse processo pedagógico assinala o que ela precisou fazer de intervenção ou não. Coloquei o dedo para marcar a leitura, li o texto para o estudante, tive que fazer um mapa mental, um esquema para explicar o conceito. Então, essa é uma forma de anunciar ao professor regente, ao professor de língua portuguesa, de geografia, quais foram os recursos que aquele estudante usou fora da sala de aula, fora dos olhos daquele professor. Teve facilitação para o processo? Que facilitação foi necessária? Eu, quando vi essa ficha, nunca tinha visto, primeira vez. Quando eu vi essa ficha, eu falei, nossa, a gente tem aqui um parâmetro meritocrático interessante, porque a gente está falando que o 9 que ele tirou vai ser um 9 com base em que tipo de ajuda que ele teve. Uhum. Então, a gente precisa oferecer políticas de equidade, aí a gente saiu de uma macropolítica, que a gente está falando de política pública educacional, para uma micropolítica, dentro da sala de aula com 30 alunos, com 35 alunos. Quais são as micropolíticas e os acordos fundamentais? Então, por exemplo, eu trabalho num instituto de aplicação. No instituto de aplicação, você tem muito mais facilidade de cobrar das famílias diagnósticos. Quantos estudantes a gente sabe que na sala de aula que tiraram 5, mas que tem algum tipo de neurodivergência? Ninguém nunca falou, mas aquele ali tem um TDAH, ali tem um TEA, ali tem um TOD, ali talvez seja uma dislexia. Como é que pode 7º ano não ler direito? Pode ser um transtorno de leitura. Sim. Então, você tem muito mais acesso em escolas metropolitanas, em escolas que ficam dentro dos grandes centros urbanos, do que uma escola da periferia, ou do que uma escola na Baixada Fluminense. Você tem mais acesso a médicos, você tem mais acesso a avaliações neuropsicológicas. Então, você está falando de processos de meritocracia dentro de microambientes políticos desiguais. Então, se eu tenho um professor do atendimento educacional especializado na sala de aula, porque muitas vezes são 35 alunos e se vira nos 30, professor. Mas aquele ali tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. Como é que a gente faz? Às vezes a gente não faz. E a bola de ferro vai só crescendo, né? Sim. Dificultando a corrida até o mérito. Sim. Ou seja, o esforço tem que ser muito maior. Sim. Esforço de um herói.
Sim, e aí a gente está falando do esforço do professor para compreender esse público neurodivergente, a gente está falando do esforço da família em incluir sistematicamente esse estudante, porque a gente está tratando não de inclusão social dentro da escola, a gente está tratando de escolarização. Essa criança, esse jovem precisa aprender, não é só para estar lá para fazer amigo. Sim. Só, ai, que bonitinho, ele é tão fofo. Não é isso, ele precisa aprender. Como ele vai aprender? Como somos formados como professores para darmos aula para um estudante surdo? Você domina Libras? Eu não. Você domina Braille? Eu não. Então, como que eu estou me preparando para receber um público com deficiência? Então, assim, são muitas camadas que vão do macropolítico até o micropolítico nas nossas pequenas relações cotidianas. E só pegando um gancho muito rápido que você falou, você é preparado para dar aula em Libras? Não. Preparado para dar aula em Braille? Não. E se eu me preparar, vou ganhar mais? Essa é uma questão. Vou ganhar mais? Formação continuada. Vai aumentar quanto? Pô, eu me interesso. Eu quero oferecer isso para o meu aluno, sim. Eu quero oferecer, eu quero que ele aprenda, seja em Braille, seja em Libras, seja no que for. Eu tenho esse interesse. Mas eu vou ser recompensado por esse meu esforço? Não, não vai. Aí a gente volta naquele ponto quando vocês chamaram. Isso aí é uma questão de lucro. Marx já diz isso há mais de 200 anos, que é uma questão de mais-valia. Então, o seu esforço, né, o seu esforço individual, ele vira lucro para alguém. Não é para você. Você se especializar vai virar interessante para, se for uma escola particular, para o dono da escola, que vai conseguir falar, olha, nós temos um professor que também pode se comunicar com o seu filho. Então, isso vira, de alguma forma, propaganda. Então, a gente pensar que, na nossa formação profissional, a gente está dentro de uma sociedade capitalista. Nós não somos os capitalistas. Nós não somos... É bom deixar isso claro. Né? É bom, o óbvio precisa ser dito. Nós não somos capitalistas. Nós não somos os donos do meio de produção. Nós somos os trabalhadores assalariados. Sim. Alguns nem isso, mas nós estamos, se fosse para dividir em dois, a gente está no grupo dos trabalhadores assalariados. Sim. Dentro dessa lógica capitalista, a gente tem um critério que é mais-valia. Assim como a gente tem um critério do exército de reserva, que é, se você não fizer o que você faz pelo preço que você está fazendo, ou menor, tem uma pessoa que vai fazer com menor preço. Então, tem um exército de desempregados. Hoje, a gente tem o menor índice dos últimos 12 anos de desemprego formal. Isso é um marco, é uma vitória, mas a gente tem um exército de desempregados que faria o que fazemos a um preço menor. Sim. E isso é o núcleo do capitalismo. Então, a gente pensar, se eu atender, eu sou médica, e eu vou atender em Libras, eu ganho mais na consulta por isso? Não, também não ganho. Então, de onde que vem esse lucro? Então, esse lucro ele é difuso, ele não pertence a gente, e como professores, os professores cada vez mais vão recebendo mais atribuições e mais atribuições do campo da educação, do campo das competências socioemocionais, do campo da resolução de conflitos, de vários e vários campos, porque demonstra a fragilidade dos núcleos microsociais da família. A família está frágil e demanda a escola. Quem é o agente do Estado, de uma maneira geral, na escola? É o professor. Sim. Então, está demandando da gente uma coisa que é o símbolo do Estado. Vocês precisam me ajudar. E aí, como é que a gente recebe isso de volta na nossa formação? Depende da rede e da compreensão de políticas públicas que você trabalha. Por exemplo, eu trabalhei no município de Mesquita por 9 anos, e lá no município de Mesquita, na época que eu trabalhava, o plano de cargos e salários, o plano de carreira, fazia com que um curso de aperfeiçoamento como Libras reverberasse mais dinheiro na sua conta. Então, em condições objetivas, você apresenta um certificado e você ganha mais. Que é justo? Justíssimo. Todas as redes operam assim? Não. Definitivamente. As redes particulares operam assim? Não. As redes públicas operam assim? Depende. Então, são variáveis, né? Eu acho que o assunto que a gente está tratando aqui são variáveis. Com certeza. E toda vez que a gente fala, que a gente tem um pensamento, vão surgindo novas variáveis. Ou seja, são múltiplas e acabo acreditando que são, sei lá, incontáveis variáveis. Né? Como eu falei lá atrás, conforme nós vamos estudando, vamos nos aprofundando no assunto, vamos descobrindo novas variáveis. Então, se eu estivesse numa prova do Enem, por exemplo, eu não tenho a desculpa de dizer eu não tenho argumento. Não existe isso, só se eu não conhecer o assunto, né? E um estudante, nesse momento, não tem esse direito. São vários pontos de partida, logo já está na variação, né? Só aí, só esse conceito já é variação, já aborda isso que a gente está falando. Bom,
Eu falei que a gente ia comentar também sobre a relação de oportuna, de professor de língua portuguesa, de pessoa que está acostumada a divulgar livro, a escrever livro. É. E eu acho que o momento chegou, né? Divulga pra gente seu novo filho, Ah, meu novo filho. que eu tô aprendendo que é um filho. Sim, dá muito trabalho. Meu novo livro é Arquétipos nos Estudos, Encontre a Sua Forma de Estudar e Escrever, pela editora Oportuna. É um livro que nasceu da ideia de falar sobre técnicas de estudo. E aqui a gente está falando das agências individuais. O que a gente, como indivíduo, consegue construir no nosso processo de estudo. Muitas vezes a gente usa as mesmas técnicas do ensino fundamental 1. Ler em voz alta, usar o marca-texto em mais de 20% de uma folha. A gente usa técnicas que são muito rudimentares para o que a gente precisa, de fato, fazer. Então, eu desenvolvi conduzi uma pesquisa com 259 pessoas, a partir do seu relacionamento com estudos e com escrita. A partir daí, eu tracei 2 perfis, pessoas mais teóricas e pessoas mais autorais, pessoas que são mais desenvolvidas a conceitos e a autores, e pessoas que são mais inclinadas a gostarem de pesquisar, de terem mais autoria, terem mais protagonismo no seu processo de estudos. A partir daí, eu acertei o volume. Algumas pessoas são mais engajadas com seus projetos e outras pessoas menos engajadas. Então, eu fiz um modelo quadrático que trabalha com 4 perfis: autoral intenso, autoral suave, teórico intenso e teórico suave. Esses 4 perfis de relacionamento com estudos e com escrita, eu tracei trilhas de aprendizagem para cada um a partir de 7 eixos. Vamos ver se eu vou lembrar. Organização física, organização virtual, estratégias de gerenciamento de tempo, estratégias de estudo, estratégias de leitura, estratégias de escrita, estratégias para apresentações de aulas, palestras e congressos. Então, uma trilha para cada um. Para criar uma coisa mais lúdica, mais palatável, mais metafórica, eu associei cada perfil com um animal. Autoral intensa para leoas, autoral suave para lobas, teórica intensa para corujas e teóricas suaves para tartarugas. São perfis que são animais fêmeas, porque a maior parte do meu público são mulheres, então eu faço esse perfil, mas é um livro para homens também. Na verdade, é um livro de técnicas de estudo que usa uma linguagem simbólica para atingir mais gente. Então, eu trabalho com perfis de estudo. Você tem um teste para você descobrir qual é o seu arquétipo nos estudos. E depois que você descobre qual é o seu perfil, você segue na sua trilha. Na sua trilha de aprendizagem, dentro desses eixos que eu comentei, e depois tem trilhas gerais para aumento de repertório, trilhas que são autorais, que são minhas. Então, tem uma técnica que é leitura orientada de textos acadêmicos, escrita acadêmica criativa, mapas mentais acadêmicos e método de escalada de textos. Como é que você escreve um texto e vai melhorando ele nos processos de edição e revisão? Então, é um livro assim que eu estou muito feliz. Vai ter um lançamento presencial no dia 29 de novembro, na Livraria Blocks, na Praia de Botafogo. Fica ali dentro do cinema. E vai Todos ser convidados. Todos convidados. Vai ser das 16 às 18 horas, lá na Livraria Blocks. É um sábado à tarde. Então, vai ser um momento bem especial. E eu estou muito animada com a divulgação, em trabalhar agora com a Oportuna, em ter essa oportunidade de trabalhar uma linguagem de estudos que é sempre muito duro e muito frio, a partir de uma metáfora mais maleável. Então, de fato, é um livro de metodologia de estudos, mas com uma linguagem simbólica que vai fazer com que fique mais leve e não mais um livro de metodologia maçante. Entendi. É um livro de estudo tentando fazer isso da maneira mais tranquila possível, isso, né? Sensacional. Então, dia 29 de novembro, já temos um compromisso à tarde. Meu amigo, e você? O que você tem para dizer sobre a editora Oportuna? Então, a editora Oportuna, né? Já vem do nome, vem de encontro a uma deficiência que eu olhei quando a Juliana lançou o primeiro livro dela. Quando ela lançou o primeiro livro, eu vi que ela se desgastava e quase não via resultado. Eu falei, tem alguma coisa muito errada nisso, né? Ela chegou a vender 2.000 livros. E o dinheiro, cadê o dinheiro disso? Não tinha dinheiro, não tinha suporte. Eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa para amenizar isso. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma editora. Vamos começar a editora. E 2 anos atrás, eu comecei a estudar o mercado, não só nacional como internacional, para entender como esse mercado funcionava, como é que ele nascia, como é que ele crescia. E aí eu vim desenvolvendo, estudando, pensando, fazendo vários cursos, porque não é a minha área. Eu sempre falo, eu sou vendedor. E como é que você passa de vendedor para editor? Né? Deve ser um processo doloroso. Eu tive que
pensar várias vezes, e muitas das vezes eu pensei em desistir. Eu falei, não, pô, se eu quero criar algo para abrir oportunidade para autores que queiram, pelo menos, ser lido, porque qual é a intenção do autor, além de vender o livro? É alcançar pessoas. Sim. É que a ideia dele chegue ao maior público possível. Sim. Né? E quando eu li o contrato anterior dela, eu falei, pô, esse contrato não oferece isso para ela. Né? Ele oferece apenas editar e imprimir um livro. Mas isso não quer dizer nada. O que eu posso fazer? Aí eu comecei a criar um ecossistema. Isso demora muito tempo, né? Não só a editora, mas a editora hoje tem uma livraria online que já dá o suporte. Dessa livraria online eu consigo puxar landing page para o livro. Então ela fica totalmente segmentada. Você consegue explorar 100% o livro, porque você explica o livro para quem está procurando ele. Então o tempo todo eu tenho pensado o que eu posso trazer que as mega editoras utilizam, né, para aquele autor que quer fazer o livro individual dele e não cair num golpe. Ele realmente ter um trabalho sério, um trabalho que vai falar, tipo, ó, esse aqui é o caminho, né? Não é pegar o teu original, ler e falar assim, não, vamos editar e vida que sai. E bota para rodar. Não, tipo, ó, o feedback é esse aqui, dá para melhorar. Ou então, essa história aqui não é legal. Um autor, né, que está escrevendo um livro com a gente, ele deu o original dele. E foi até engraçado, porque eu tava sem graça, fui no escritório dele e falei, pô, Leandro, esse teu livro aqui, cara, não vai dar. Ainda bem que o nome foi Leandro. Eu gravei bem isso. Isso me deixa bem mais tranquilo. Só que eu, assim, por conhecer ele há algum tempo, ele tinha me contado a história dele. Eu falei, cara, a sua história de vida vende. A sua história é uma história incrível. Pensa nisso. E morreu o assunto. E passou quase um ano, né? Passou quase um ano, ele me procurou e falou, cara, tô escrevendo daquele jeito que você falou. Vou participar de alguns eventos e tudo, e porque a vida dele não é só dele, é familiar. Então, como é que você expõe a sua família num livro, né? Mas ele viu que se ele conseguir os caminhos, ele não precisa falar de pessoas, mas generalizar e falar da história dele, né? E aí a gente tem trabalhado esse caminho dele para ele chegar no objetivo dele, porque o meu papel como editora é fazer você chegar no seu melhor caminho. Sim. Né? Oportunizar isso. Não é o meu caminho. O meu caminho não é só apaga aqui e você se vira. Não. Qual é o seu desejo? Tanto que eu tenho um checklist anterior para descobrir isso. A gente descobre junto. É como se a gente estivesse casando ali e falasse assim, ó, o casamento está acontecendo. Como é que isso vai desenrolar daqui para frente? Vamos botar as fichas na mesa? Se a gente bota as fichas na mesa, eu sei o que vai acontecer e você sabe o que vai acontecer. O casamento vai ficar... Ou seja, você oportuniza a meritocracia. Também. Relativa. Oportuniza a meritocracia relativa, que fique bem claro. Gostei tanto que hoje eu sou oportuna também. Bom, mas a gente realmente escrever um livro não é fácil, é muito complexo. O meu especialmente está falando com vocês, acho que ninguém melhor do que vocês conhecem o meu livro. Tem gente até que está sabendo agora que eu escrevi um livro. Sensacional, gente. Então fica até... Que ideia. Tomara que todo mundo goste também. É um diamante. Tomara que esteja então no lugar certo, né? Então agora é trabalhar um pouco mais nele, ver se a gente consegue divulgá-lo. Abril, né, que você falou, talvez, um prazo que talvez seja interessante. Então até lá a gente tem um bom caminho a seguir, né? Eu agradeço a oportunidade, né, de você acreditar na editora, é uma editora nova, com uma ideologia nova. Um autor novo. Assim, a gente tem bastante procura, né, mas a gente tem pensado a melhor forma de não cair a qualidade. Então, pessoas que têm ideias diferentes e ideias que a gente acha que dá para alcançar um público legal, é onde a gente está postando nossas fichas. Sim. E aí te agradeço, né, por acreditar na editora, porque é uma editora nova. Geralmente as pessoas vão numa editora mais cascuda, que já tem alguns anos de experiência, mas a gente tem uma outra visão, né? Do que é editor, autor e o leitor, né? A gente quer fazer esse casamento.
E se você, por acaso, não chegou ainda no patamar de escrever um livro, mas tem a intenção de fazer o Enem e, de repente, conseguir aí aprender algumas técnicas de estudos do Enem para fazer uma redação com qualidade, não só a redação, mas entender como é que funciona o Enem em língua portuguesa, matemática, física, a dica preparatória Urânio, em São João de Meriti, você mora aqui na área. Em algum lugar aqui embaixo você vai encontrar o caminho para nos achar. Querem falar alguma coisa no finalzinho? Infelizmente, a gente está no final, como eu falei anteriormente. Daí umas 15 horas de conversa. Que eu teria várias coisas para falar aqui, eu tenho certeza que vocês também. Mas, infelizmente, a gente não tem como. Vocês querem falar alguma coisa no final? Alguma mensagem, algum pensamento, alguma filosofada, alguma metaforizada, sei lá, o que vocês quiserem falar. Eu quero convidar o pessoal para me seguir no @Sua Vida Acadêmica, no Facebook, no Instagram. Lá bem legal, Lucio. Lá eu compartilho ferramentas, dicas, lives sobre estudos e escrita dentro dessa agência individual. O que a gente pode fazer com as portas que se abriram pela universidade, as portas que se abriram pela educação na nossa vida. Então, quero convidar para me seguir, agradecer esse momento. Foi muito bacana, a gente pensa junto, né? E como que essa arte do encontro, num mundo tão rápido, num mundo de scroll, que a gente fica passando por horas, como que eu não lembrava como era conversar. É valioso demais isso. É muito legal. Muito valioso. É muito demais, legal. E parece um absurdo, porque eu sou de uma geração que conversava. Sim. E hoje, cada vez menos a gente conversa. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em fazer qualquer tipo de evento presencial. No online eu funciono muito bem, porque eu não tenho rede de apoio com meu filho, enfim. Então, estar aqui foi muito especial para mim. Obrigada. Que isso. Eu gosto demais de conversar, vocês sabem disso. Esse dia, essa manhã maravilhosa desse bate-papo. De sol, o sol tá maravilhoso lá fora, dá um dia lindo hoje. É lindo. A brindar esse papo. Contribuir e aprender, né? Porque a vida é isso. É uma troca. Dar um pedaço e receber um pedaço, né? A vida só se constitui como sociedade, né? Assim. Porque a gente está dialogando, está tentando entender o que a gente está querendo, aonde a gente está querendo chegar. Sim. É basicamente isso. Muito obrigado pelo. Não, eu que agradeço, eu aprendi muito hoje, tenho a certeza disso, aprendi demais hoje. Eu sempre aprendo conversando com outros, sempre aprendo. E nesse projeto do bate-papo da língua portuguesa e tal, eu aprendo demais. É uma fase assim que eu estou adquirindo um conhecimento que eu não imaginava. Quero mais uma vez agradecer o tempo de vocês foram sensacionais. Demorou, mas a gente conseguiu marcar, a agenda conciliou, né, e a gente conseguiu concretizar esse papo aqui, que para mim foi maravilhoso. Quero agradecer também você que esteve com a gente até agora. E não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, fazer lá o seu comentário e manda uma dica pra gente aí, pra ver o que a gente consegue no próximo encontro. Vai ser legal também. Até a próxima, pessoal.